Jackson, vida renovada, inclusive com casamento e tudo. Como é que está o seu mundo nesse novo momento que você está vivendo? Está sendo... Estou muito feliz, não posso fugir disso, pela minha recuperação, por tudo que está acontecendo na minha vida hoje. Casei no dia 20 de outubro, estava no lua de mel, voltei logo. A agenda está bastante corrida, Interrompeu a lua de mel, já. Mas a agenda está bastante corrida, né? E a gente deu para aproveitar um pouquinho. Foram 5 dias que a gente deu para aproveitar, mas e a recuperação tá ótima. Estou sempre com a cabeça boa, pensando coisas positivas que vão me acrescentar. Então isso está me ajudando bastante, vem me ajudando. E eu estou sempre nessa batida, sempre olhando para frente, claro que nunca esquecendo o que aconteceu comigo, o que aconteceu com a gente. Isso é uma situação que vai fazer parte eternamente da minha história, né? Mas eu procuro sempre olhar para frente, tendo uma fé muito grande e pensando coisas positivas. E em cima dessas coisas positivas, o que você pretende fazer? O seu trabalho, a sua projeção de vida era ser goleiro de futebol, você era um goleiro profissional. Não dá mais para ser um goleiro. O que o Jackson vai ser? O que você está planejando? Na verdade, hoje eu sou embaixador do clube, então tem muitas coisas que eu participo dentro do clube. Eu participo também do dia a dia do clube porque eu, a partir do começo do ano que vem também quero começar a fazer curso de gestão, quero me tornar um diretor dentro do clube. Então, estou procurando, quando não tenho algumas coisas para fazer como embaixador, eu também acompanho o dia a dia do clube, eu acompanho os treinamentos. Agora eu estou vendo coisas fora das 4 linhas, que é bastante... digamos, diferente, né, do que um jogador. Então, mas está sendo bem proveitoso para mim e graças a Deus o clube está me dando total apoio e total condição para mim poder crescer junto com o clube. Então, isso que é o mais importante. Vanderlei? É ótima a presença dele aqui no programa. Para fechar, pelo menos, boa parte dessa história toda, a necessidade de se saber exatamente ou conhecer responsabilidades. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal apontaram recentemente, ou deixaram claro recentemente, que não há culpa de nenhum personagem brasileiro nesse evento lamentável que aconteceu, a queda do avião. Eles investigaram porque vários países estavam investigando, Bolívia, Colômbia, enfim, essa companhia tinha atalhos em vários locais e os brasileiros também foram investigados porque suspeitava-se de uma contratação ilícita, de conhecimento de muita gente e que poderia ter contratado um grande mico. E aconteceu o que aconteceu. Bom, então já sabemos, segundo a Polícia Federal e o Ministério Público, que brasileiros estão isentos, né? Para você, passa pela cabeça, tudo bem, você ressurgiu para a vida, mas conhecer a verdade, responsáveis por isso, ou você já sabe quem são os responsáveis? O que você tem para dizer sobre isso? Na verdade, a verdade ninguém sabe ainda, né? Que bom que a polícia que teve essa investigação e colocou como os brasileiros não têm culpa de nada. Eu falo mais pelo clube porque o clube também foi muito julgado e se perdeu muitas pessoas de dentro do clube. As próprias pessoas que fizeram até parte da contratação do voo, infelizmente acabaram partindo. Então, que bom que a polícia conseguiu apurar todos os casos e colocar os brasileiros como inocentes. Mas, com certeza, a gente quer a verdade, sim, com certeza. Sim. A gente precisa da verdade porque era uma situação que poderia ter sido evitada, onde se perdeu inúmeras vidas, né? Eu não falo por mim da minha perna porque eu estou vivo, eu vejo mais pelo milagre da vida. Eu teria 2 opções, ficar num canto me lamentando, entrando em depressão, ou seguir minha vida com a cabeça erguida, e é isso que eu estou fazendo. Mas com certeza a gente quer saber da verdade, sim, e porque foi muitas pessoas envolvidas e muitas pessoas que perderam muitos entes queridos, e foi uma tragédia muito grande e a gente precisa que a verdade venha à tona. Ô Jackson, você sabe que o meu avô, muito jovem, mais jovem que você, ele perdeu uma perna também, e isso não o intimidou em nada, pelo contrário, ele fez uma família, meu avô, toda a família em cima dele, do trabalho dele, do nome dele, que é muito representativo para todos nós. Então, pode ter certeza que você começa uma nova vida, você vai deixar muita coisa bacana, como meu avô conseguiu fazer quando ele sofreu um acidente com
17, 18 anos. E nós estamos falando no começo do século XX. Imagine hoje, né? No século XXI, com toda a condição que você tem. Hoje você caminha sem nenhum apoio, quer dizer, é um negócio espetacular. Pois não, Chico? Nossa, você vê como o mundo é pequeno, né? Eu estava conversando com o Fomo aqui, antes do programa, e veja você que ele é vizinho do meu sobrinho, né? O César. Verdade. O César, que é casado com a Ingrid, que está esperando o neném, e que teve uma passagem muito ruim na vida dele também. Posso dizer que ele nasceu de novo. Ele descobriu que tinha câncer no pâncreas, um câncer super agressivo. Nossa. E o meu sobrinho, que tem uns 30 e poucos anos, 35 anos, 34. E foi para a mesa de operação. O mesmo médico que operou o Janiquino operou ele. Só que quando ele estava na mesa de operação, eles estavam tirando o câncer, eles viram que o câncer estava apoiado numa artéria e numa veia. Então estava aí no Sírio-Libanês, chamaram a equipe vascular, né? E os caras testaram lá o pulmão dele, o coração, um garoto novo. É quase um atleta, né? Você conhece ele, um cara forte, corre de 6 km, 7, 8 km por dia, faz exercício tudo. Por essa condição física dele, eles foram em frente. E tiraram tudo e substituíram, puseram ponto de safena. E hoje ele está livre do câncer. O câncer foi tirado totalmente e agora a Ingrid está grávida. E ele é vizinho do Fomo, compraram um apartamento agora lá. Então eu acho que é bacana, e você vê que coisa gozada, né? A gente nem se conhecia. E em cima disso, você acha que... o que é um conselho que você dá? Você sabe que o Brasil hoje está numa fase difícil, né? Tem muita gente aí que está perdendo muita coisa, economicamente falando. O país, hoje mesmo eu recebi na minha rede social uma mãe desesperada, porque a filha foi mandada embora do emprego e entrou em depressão. E você, pelo contrário, você está aqui do meu lado, você sobreviveu milagrosamente de um desastre. E o que você tem a dizer para essas pessoas que estão desistindo da vida muito fácil? O que você tem a dizer? Na verdade, o que eu posso dizer para essas pessoas é que elas levantam a cabeça, né, que aproveitam a vida de uma forma positiva, porque dessa vida a gente não leva nada. Tem uma frase que eu gosto de usar muito, que a gente nasce sem nada, e morre sem levar nada, né? Então, que as pessoas possam amar mais, perdoar mais. A gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente estava, todo mundo feliz que ia disputar uma final de Sul-Americano, o título mais importante do clube. E da noite para o dia acontece uma situação que você perde 71 vidas, que você, está dentro de uma tragédia, a maior tragédia do futebol. Então, é que essas pessoas possam olhar para frente, que elas possam estar com a cabeça boa, com fé, se apegar à família, se apegar na fé. Então, isso me ajudou bastante. Eu sempre achei, no momento que eu acordo na Colômbia, eu sempre achei que eu estava bem. Como eu não me via, a minha cabeça estava sempre boa. Eu sempre achava, eu estou bem, eu não me via como eu estava, não sabia da minha amputação. Tanto é que a minha amputação eu fui ver em São Paulo, só aqui, quando eu vim fazer a cirurgia da minha cervical. É mesmo? Então, eu achava que eu estava bem, minha cabeça estava boa. Os médicos me ajudaram muito, a minha família, meus pais e minha esposa foram até a Colômbia, então isso me ajudou muito também. Então, eu tinha uma fé muito grande, acho que as pessoas têm que ter uma fé muito grande, que nada é impossível. E eu particularmente não gosto de usar como exemplo, né, mas a gente sobreviveu uma tragédia que, se você for analisar e ver os fatos, você vai dizer impossível. Como é que eles sobreviveram dessa situação? Olha os destroços do avião, olha o que aconteceu com eles. Eu tive 13 fraturas por todo o meu corpo. Então, é se apegar a Deus e mostra que Deus existe mesmo. Então, é isso. Acho que se apegar a Deus, acho que tem uma fé muito grande. Você já tinha fé antes? Tinha uma fé muito grande. Eu tinha uma fé muito grande. É claro que a minha fé, ela se aumentou muito. E a minha família tinha uma fé muito grande, os médicos que estavam com a gente, os nossos amigos que mandavam mensagens de apoio. Então isso ajudou muito. E Jackson, como é que você soube que o avião caiu? Você lembra de alguma coisa? Na verdade, quando eu acordei, a imagem mais linda que eu vi até hoje, toda a minha vida, quando eu acordo, eu vejo meu pai, minha mãe e minha esposa do meu lado, né, na UTI lá da Colômbia. Então, e eu tinha alguns lances, porque eu acordei lá embaixo, no meio da mata. Então, eu tenho
eu não digo mais porque eu não chegava a nada, mas eu lembrava de algumas coisas. Uns flashes. Uns flashes. Então eu não sabia quanto tempo que eu ficava acordado e quanto tempo que eu ficava desacordado, né? Quando eu acordava, quando eu abri meus olhos, eu não sabia onde eu estava, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu só pedia por socorro, tinha medo de morrer. Você ouvia alguma coisa? Não, na verdade, a minha cabeça estava muito bolada. Então, como eu não sabia onde eu estava, eu tentava gritar o mais alto possível para alguém me escutar. Praticamente você está num pesadelo, só que você não consegue acordar aquele pesadelo. E eu tinha muita dor da cintura para baixo, então eu tinha muito medo e chovia, frio. Então, a minha cabeça estava... Eu não sabia onde eu estava. Então, o meu medo mesmo era de não morrer. Na verdade, E o que você lembra do avião? No avião a gente estava fazendo um voo tranquilo, né? Poxa, como era um voo fretado, pessoas em pé, conversando, jogando carta. E aí, de uma hora para outra, as luzes se apagam, o avião se desliga. Sentado. As luzes se apagam, o avião se desliga, as pessoas que estavam em pé voltam a sentar, botam o cinto, ninguém falou nada. Ficou um silêncio, aí você se depara numa situação que você está dentro do avião, acontece de as luzes se apagarem, o motor se desligar, você olha ao teu redor, não tem para onde você correr, você não... Só nos restou rezar, pedir... Impotência, né? Pedir que Deus nos livrasse do pior. Porque na nossa cabeça a gente sabia que alguma coisa muito grave tinha acontecido, mas ao mesmo tempo... Você estava na frente do avião? Estava no meio. Quanto tempo? Depois que apagou, como você falou, apagou, silêncio, eu não... pifou os Você motores. imaginou que o avião estava caindo? Quanto tempo isso? 2 minutos, 1 minuto, você sabe? Da queda, não, eu não lembro. Não tem essa... Mas, como eu falei, você quer acreditar, tá na tua cabeça que o avião está caindo, mas você não quer acreditar. Aí você começa a rezar aqui, pedir, poxa, que volte a funcionar os motores, com as luzes... Teve grito, teve pânico? Nada? Isso não teve nada. É aquela situação de quando... Na verdade, no final, não sei se é no final, a gente, logo, talvez, antes da queda, as pessoas começaram lá na frente a perguntar o que está acontecendo. Alguém fala alguma coisa, porque ninguém falou nada pra gente. Mas nada de pavor? Não, nada de pavor. Na verdade, todo mundo começou a rezar alto, sabe, pedindo a Deus. Você sentiu ele caindo? Não, na verdade ele não caiu, ele foi flutuando. Sim, e a gente olhava pra... Você sentiu ele? Foi flutuando, assim, e a gente olhava, eu particularmente olhava para fora, não enxergava nada. Escuro, né? E aí começou, eu particularmente bateu um desespero, mas eu não gritei, sabe? Eu comecei a bater um desespero para mim mesmo ali. Falei, meu Deus do céu, sei lá, as luzes voltam a funcionar, os motores voltam a funcionar, pelo amor de Deus. Escureceu tudo. E aí que dá agora, aquela coisa. Queda eu não... Nossa, na queda você não lembrou mais nada? Não, a queda eu apago. Uma coisa importante. Na verdade, acho que todo mundo apaga na hora da queda, acho que o nosso cérebro acaba se Então, se uma coisa desligando. importante, as pessoas, as famílias, infelizmente, estão aí, elas querem ter uma tranquilidade de que não houve, de que as pessoas que morreram, que elas não sofreram. Você poderia dizer que foi, que essas pessoas elas não perceberam que elas morreram, elas não sofreram? Eu, na verdade, eu não sei te falar por quê. Porque como eu vejo por mim, eu tive 13 fraturas, eu perdi a perna, o meu tornozelo esquerdo estava só praticamente fora, já saindo fora meu pé, né, que eu era para ter amputado meu tornozelo esquerdo. Então eu não sei como ficou as outras pessoas, porque eu particularmente também não vi nada depois que eu voltei, depois que eu acordei. Eu fui olhar a televisão aqui em São Paulo, na verdade, um pouquinho só, pegar o meu celular, porque o meu celular ficou intacto no meu bolso. Então eu fui pegar o meu celular para ver algumas mensagens de apoio quando eu cheguei em Chapecó praticamente. Então depois de 20 e poucos dias que eu fui ver alguma coisa, só que eu particularmente não vi o velório, não vi quando os caixões chegaram na Arena Condá, isso eu não quis. Fez bem para mim não ver nada disso. Então eu não sei como foi a situação. Porque assim, o que eu quero dizer é o seguinte, você estava no avião e você começou a sentir medo, como você falou e tal. E aí acabou. Você não viu a queda, você não viu nada. Eu senti o impacto. Provavelmente aconteceu mesmo com as pessoas. Elas estavam lá e de repente apagou. O resgate na hora, você chegou a ver eles pegando você? Sim. Eu vi, como eu digo, eu não vi porque era muito escuro, muito escuro. Então, como chovia, era muito frio, eu comecei a gritar e logo, eu não sei aonde, mas eu avistei uma lanterna no alto, assim, na mata. E o pessoal começou a gritar, Polícia Nacional, Polícia Nacional. E eu comecei a gritar, continuei gritando. E aí, eu não sei quanto tempo que demora, que chega um cara perto de mim, assim, e aí eu levanto a mão para ele. Ele me pega na minha mão,
E aí ele falou que ele era o Sargento Nelson, que até depois eu pude reencontrá-lo lá em melhores condições, na segunda vez que a gente foi para a Colômbia. E ele falou, calma, que nós vamos te tirar daqui. Nossa Senhora. E aí ele perguntou minha idade, eu falei minha idade, meu nome, falei que eu era o goleiro. Ele falou até depois, quando eu voltei lá, ele falou até que eu tentava falar algumas coisas, responder algumas coisas em espanhol. Sim. Que eu estava eu estava ciente do que eu estava falando. Então, eles me pegaram, eu lembro que ele me pegou aqui pela cintura, para ver se eu tinha alguma fratura, e eu dei um grito, né? Porque eu estava com muita dor, como da cintura para baixo eu estava... E aí eles me colocaram um colar cervical, e aí entre 12 pessoas, é claro que eu não sabia lá, mas depois ele me contou que 12 pessoas foram tentando me tirar de lá porque eles tinham que cuidar comigo, pelos destroços do avião, isso praticamente é uma navalha, né? Então eles tinham que cuidar para não me machucar e não machucar eles, e numa chuva, com barro. Então demorou muito tempo para eles tentar tirar nós daqui, do local do acidente, para levar até uma outra montanhazinha ali, que ali eles faziam os primeiros socorros. E ali ele falou que eu pedi água, daí eu não lembro que eu pedi água. E eu tenho alguns lances, na verdade, dentro da caminhonete, porque onde a gente caiu eu não conseguia subir a ambulância. Porque a gente caiu a 1h30 do vilarejo chamado La União. Então, para chegar até lá em cima, era só 4x4. A ambulância eu não conseguia. Então, o que o pessoal fazia? Os sobreviventes, o pessoal pegava nós, colocava nas 4x4, na carroceria e descia com nós. Então, eu tenho alguns flashes de uma pessoa do meu lado e balançando muito. E depois de lá eu apaguei. Depois de lá eu só acordo com a minha família, na verdade, né, do meu lado ali. Então, é uma situação bem difícil, bem complicada. Quantos anos você tem? Tem 25. 25. Bom, a vida inteira pela frente. 25? 25. Cara, você vai ser um tremendo gestor. Você é um cara de fé e você sabe que você está recomeçando a sua vida e você vai trazer muita coisa importante para nós. O seu trabalho vai significar muito para todos nós. Não vai ficar essa marca, olha, esse cara teve aquele problema, mas depois aconteceu isso, só coisa boa. Com certeza, seu astral é muito legal. Eu sempre te vi sorrindo. Toda vez que você aparece, você está sorrindo. Agora você ficou um pouquinho tenso, óbvio, até pelo tema. Mas você é um cara de um astral maravilhoso. Você é um cara positivo e vai ser muito legal a gente ver o seu sucesso como gestor, sei lá, treinador, não sei se alguém merece, mas tudo bem. É verdade. Não seja treinador, então. O Jackson vai ter que nos deixar, porque, como ele mesmo disse, tem o negócio do tornozelo que enche e tal, onde você estava no Teleton. Jackson, obrigado pela consideração com a gente, por atender o nosso convite. Deus te abençoe, meu amigo, que você daqui para frente... Ô, Flávio, dá licença, eu vou pedir uma salva de palmas para esse garoto. Jackson, claro! Muito legal, muito legal.